Seja muito bem-vindo, eu sou o Sandirex e hoje nós vamos falar do lúpulo e das suas curiosidades. Então galera, a gente está sempre falando aí que a cerveja tem o lúpulo, tem o malte e nunca então entramos no assunto para falar do lúpulo. Então chegou a oportunidade aí de falar quem é o lúpulo, da onde ele vem. Então fica comigo aí que eu vou passar para você as curiosidades do lúpulo. O lúpulo é uma plantinha que ele é original lá da Europa. Também vem lá da Ásia Ocidental, né, mais próxima da Europa, também da América do Norte e ainda você vai encontrar algumas regiões no norte da África que fazem a produção do lúpulo. Ela tem um ciclo de vida de aproximadamente 50 anos e ela tem a planta masculina e a feminina. E é a feminina que o pessoal vai usar aí os seus brotos, suas flores, para fazer a cerveja. E você também pode utilizar, ou vai ver ele sendo utilizado na indústria cervejeira, em flores, né? Ou em pallets. O que são esses pallets? São uns tubinhos, eu vou colocar aqui as imagens, né? Então você vai encontrar, muitas vezes, a maioria das vezes você vai encontrar o lúpulo nesse formato aí, que é vendido aí em alguma das casas, né, de apoio aí aos cervejeiros artesanais. Então, no processo de fervura da cerveja, o lúpulo vai liberar os seus alfa-ácidos e criar um processo chamado de isomeração. A grosso modo, quanto mais tempo de fervura, a tendência é que a cerveja seja mais amarga. E para medir esse amargor, eu já fiz um vídeo explicando da escala IBU que eu vou deixar aqui no card. É essa escala aí que você vai acompanhar para ter uma noção de quão a cerveja é amarga em relação a outra. Cada receita de cerveja, seja de um estilo ou mesmo de um rótulo de uma cerveja, vai ter suas características individuais do uso do lúpulo. Ele pode entrar durante o processo de fervura ou no final do processo de fervura. Também pode entrar quando a água está ali fria já no processo de fermentação, ou também no processo de maturação. Pessoal, então tem uma variedade aí de usos do lúpulo que alteram entre uma fórmula de cerveja e a outra, que dão aquele toque característico para cada receita de cerveja. O Homo lupus também é utilizado como um calmante ou um relaxante natural. Você vai encontrar ele aí também em alguns remédios, né? E tem pessoas que fazem aí um chazinho, alguma coisa assim, para você ficar tranquilo e relaxado. Lembrando que essa plantinha, ela é prima da cannabis, tá pessoal? Mas ela é uma prima distante, eles não são assim tão próximos, mas eles têm sim um parentesco. É uma planta que pode chegar a até 6 metros de altura. E por incrível que pareça, já temos aí plantação aí de lúpulo aqui no Brasil. Também pode dar um toque especial ao aroma da cerveja, ao seu sabor e também na formação de espuma. Muito cuidado aí com o seu pet, tá? Porque se o seu cão ou o seu cachorrinho, se ele mastigar o lúpulo, ele pode ter até uma taquicardia e você perdeu o seu petzinho porque descuidou e deixou o lúpulo lá próximo a ele. Em inglês é conhecido como hop. Esse nome aí você vai ver em alguns estilos de cerveja ou em alguns processos de cerveja e até em nomes comerciais de cerveja, né? Que nem a gente tinha aqui no caso a Skol Hops, que a gente não encontra muito nas distribuidoras, mas segundo o próprio informante me disse, ele ainda é feito só que em menor escala. Eu nunca mais vi a Skol Hops. Então nós temos o processo Dry Hopping. O que é esse Dry Hopping? É uma adição a mais ou extra aí de lúpulo durante o processo de fervura que vai dar um sabor especial aí para essa cerveja, uma cerveja mais lupulada. Temos também o processo de Double Hopping. O que é isso, galera? É duplo. É uma adição dupla aí, você vai usar 2 tipos de lúpulo diferentes que vão dar um sabor especial aí para a cerveja. Temos aí alguns dos lúpulos mais famosos aí que eu deixei marcados, se bem que tem uma infinidade de lúpulos. Então vamos falar dos que são mais conhecidos. Nós temos o lúpulo Saaz, né, que é para fazer a cerveja Bohemian Pilsen, uma cerveja de origem da República Tcheca. Temos também um estilo americano que é o lúpulo Cascade, que ele é mais cítrico, um pouco mais herbáceo. Temos também o Brewer's Gold, ele é um pouco mais dourado, uma leve acidez. Temos também aí o lúpulo Centennial, ele também é lá de origem americana, mas você vai encontrar também na Europa. Esses lúpulos são originais de uma região, mas você pode encontrar ele em outra região aí
do planeta. Então, para resumir, o lúpulo ele vai funcionar aí como uma espécie de tempero, de termômetro aí entre uma cerveja mais adocicada ou um toque mais amargo. No final do gole ali você vai sentir uma diferença ali entre uma cerveja e outra. Enfim, o lúpulo que vai dar esse total controle aí para o cervejeiro deixar sua cerveja aí no seu toque especial. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Te convido aí a conhecer mais vídeos aqui do canal. Eu falo também da cerveja, às vezes eu falo um pouco do conhecimento de cerveja. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto. Tchau, tchau.